Essas são as 3 mulheres mais cruéis da Bíblia. Você vai se surpreender com o que elas foram capazes de fazer. Em terceiro lugar, Herodias. Segundo o relato bíblico em Marcos, capítulo 6, tudo começou quando João Batista criticou publicamente o casamento dela com Herodes. Afinal, Herodes tinha abandonado sua esposa para ficar com a mulher do próprio irmão. João Batista denunciou aquilo diante de todos, sem medo das consequências. E isso despertou a fúria de Herodias. Ela queria João Batista morto, mas Herodes tinha certo respeito pelo profeta e decidiu apenas mandar prendê-lo. Só que isso não era suficiente para Herodias. Ela esperou o momento perfeito para colocar seu plano em ação. Durante um grande banquete no palácio, sua filha dançou diante de Herodes. Ele ficou tão impressionado que prometeu dar qualquer coisa que ela pedisse. Qualquer coisa. Foi aí que Herodias viu sua chance. Influenciada pela mãe, a jovem fez um pedido assustador: a cabeça de João Batista em uma bandeja. Herodes ficou abalado. Ele não queria fazer aquilo, mas, por causa da promessa que tinha feito diante de todos os convidados, acabou cedendo. E João Batista foi executado na prisão. Mas o que a próxima mulher fez foi ainda pior. Em segundo lugar, Atalia. A história dela está em 2 Reis, capítulo 11. Depois da morte do próprio filho, Atalia viu a chance perfeita para tomar o trono e virar rainha. Mas existia um problema. Ainda havia descendentes da família real que poderiam assumir o reino. Então Atalia tomou uma decisão brutal. Mandou matar os herdeiros que poderiam virar rei. Foi praticamente um massacre dentro da própria família. Mas um menino chamado Joás conseguiu escapar. Ele foi escondido dentro do templo durante anos, longe dos olhos da rainha. Enquanto Atalia acreditava que tinha eliminado todos os seus rivais, o verdadeiro herdeiro continuava vivo. Até que chegou o dia da revelação. Quando o garoto cresceu, os sacerdotes o apresentaram diante do povo como o verdadeiro rei. Naquele momento, Atalia percebeu que tinha perdido o poder. Ela entrou em desespero e começou a gritar diante da multidão. Mas o povo apoiou o novo rei, e pouco tempo depois, Atalia foi retirada do palácio e executada. Só que nenhuma delas se compara ao terror causado por Jezabel. Em primeiro lugar, Jezabel. A história dela aparece principalmente em 1 Reis. Jezabel se casou com o rei Acabe, e os dois juntos incentivaram a idolatria em Israel. Altares pagãos começaram a surgir por toda parte, e os profetas de Deus passaram a ser perseguidos e mortos. A Bíblia também descreve que Jezabel ameaçou tirar a vida do profeta Elias, mas uma das histórias mais cruéis envolvendo Jezabel aconteceu com um homem chamado Nabote. O rei queria a vinha dele, mas Nabote se recusou a vender sua terra. Então Jezabel armou um plano cruel. Ela criou falsas acusações contra Nabote até que ele fosse condenado diante do povo. E o pior aconteceu. Nabote foi apedrejado até a morte. Tudo isso apenas para que o rei pudesse tomar a terra dele. Depois daquele crime, o profeta Elias confrontou Acabe e Jezabel, anunciando o julgamento de Deus contra os dois. E anos depois, veio o fim assustador. Durante uma revolta no reino, Jezabel tentou enfrentar o novo rei como se ainda tivesse poder. Mas sua queda finalmente chegou. Ela foi lançada da janela do palácio. E seu corpo foi devorado por cães, exatamente como havia sido profetizado. Essas histórias mostram até onde a ambição, o poder e a maldade podem levar uma pessoa. Se você assistiu até aqui, siga nosso perfil. Deus te abençoe.